Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Raine e esse é o meu amigo Moscri. E aí, pessoal? Tá, primeiramente, eu nunca fui uma pessoa muito de brigar, não é à toa que o pessoal sempre me taxou de trouxa e bobo, porque eu sempre fui o mais calmo possível e eu sempre tentava, de qualquer forma, de todas as formas possíveis, evitar briga, discussão, enfim. E agora, voltando pro meu relato, eu não lembro ao certo quantos anos eu tinha, mas eu chutaria que eu tinha em volta de 6 anos de idade. Eu não sei do que é exatamente uma briga, porque não houve nada verbal ou, físico, agressão física. Foi, mais um ato de injustiça, que me acusaram de eu fazer uma coisa que eu não fiz, mas vamos lá pra história. Tudo começou quando eu tava no Habib's com a minha mãe, com a minha avó. Inclusive, eu tinha trago um dinossauro de brinquedo comigo e eu deixei com a minha mãe pra ela vigiar aquilo. Eu deixei na mesa, na frente dela. Porque lá tinha um escorrega gigante que claramente atraía toda a atenção de todas as crianças. E, claro, eu fui lá. Aí, minutos passaram. Quando eu voltei, meu dinossauro não tava lá, mano. Aí eu perguntei pra minha mãe onde que tava. Ela falou, não sei. Foi aí que eu me virei e vi que tava, na mão de um moleque que eu nunca vi na minha vida. Eu fui nele, claro, experimentei também da mão dele, sem falar nada. Aí eu devolvi pra minha mãe e retornei pro escorrega. Mas até eu ir na minha mãe devolver o brinquedo pra ela, o moleque já tava no escorrega e ele simplesmente bloqueou o caminho de todas as crianças pra ninguém passar no escorrega. Então assim, tinha um monte de gente, uma fila de criança atrás dele, querendo passar no escorrega e ele não deixava, ele tá simplesmente sentado. O motivo disso, o motivo mais plausível foi porque eu tomei o meu brinquedo da mão dele. O brinquedo era meu, tá ligado? Era meu. Aí eu pedi pra ele sair, com licença, por favor, e ele não quis sair. A minha vontade, mano, era de empurrar ele o escorregador pra baixo, mas eu simplesmente empurrei ele assim, de boa, entendeu? Pro lado. Só pra ele sair. Eu nem empurrei, com ignorância. Foi, na maior gentileza. Aí foi aí que ele simplesmente começou a berrar lá. E ele foi pro pai dele. E o pai dele foi na minha mãe. E reclamou comigo também, que eu tinha batido no filho dele. E eu nem bati. Eu simplesmente só encostei nele, tá ligado? Aí esse merda vem falar para o pai dele que eu bati nele e eu fiz nada. Segunda briga aconteceu na escola e eu não lembro muito bem o porquê que aquilo ocorreu, mas simplesmente todo mundo tava rindo porque sempre quando aquela garota se irritava, a veia dela saltava da testa e todo mundo achava isso engraçado. Simplesmente eu fiquei puxando o cabelo dela e ela também puxou o meu. E foi isso, entendeu? Eu nem lembro a razão da briga. Mas simplesmente ficamos lá brigando, puxando o cabelo um do outro. E acho que só. Agora tá na hora do Moscri contar a experiência dele. Oi, pessoal. Eu sou o Moscri. E obviamente essa história vai ser de escola também. E eu não me lembro quantos anos eu tinha. Eu acho que eu tinha uns 6 ou 7 pra baixo. Mas eu também sempre fui de ser uma pessoa quieta. Do tipo ficar só no meu canto. Eu não conversava com ninguém e na maioria das vezes ninguém conversava comigo. Até que eu acabei arrumando o meu primeiro amigo. Vamos chamar ele de Rê. Ele era literalmente meu melhor amigo, a gente brincava, a gente conversava, a gente tinha praticamente os mesmos gostos. Era legal a companhia dele. Só que a gente costumava brincar às vezes em momentos que não deveríamos no meio da aula. Basicamente tinha uma professora que eu nem sequer lembro que tipo de aula ela fazia. Só me lembro que ela era loira. Mas é que além dos trabalhos dela serem complicados de fazer, ela sempre nos atrapalhava quando a gente queria brincar em vez de fazer os trabalhos dela. Eu juro que eu não sou mais assim hoje em dia, eu juro. E cara, isso meio que ficou na minha cabeça. Eu achava que ela tinha alguma coisa comigo, não gostava de mim e tal. Até que eu comecei a me cansar daquilo e chegou num ponto que literalmente bateu uma ideia de mano, e se eu começar a mentir pros meus pais que essa professora tá me chamando de coisas no meio da aula? Só me deu a ideia, velho. E eu realmente fiz isso por um bom tempinho. Toda vez que a minha
que meus pais falavam, perguntavam como foi a aula, eu falava alguma merda diferente dela. E foi assim por um tempinho e tal, até que a minha mãe decidiu estar comigo lá na escola. E ela aproveitou para poder conversar sobre essa tal professora, sobre tais coisas, entre aspas, que ela anda falando de mim. E cara, quando eu vi ela indo pra lá, me bateu um tipo, aquela sensação de ferrou, moleque. E cara, só deu pra ouvir a parte da minha mãe na conversa, porque é ela que tava mais perto. E é cara que a professora desmentiu tudo, né? E a minha mãe foi direto em mim com uma cara de brava, desapontamento. Falou que quando eu chegasse em casa, eu ia levar um sermão daqueles. E pô, mano, além de triste, eu fiquei pistola com aquilo. E aí quando começou a aula, essa professora era a nossa única pessoa que dava aula naquela sala. E aí ela começou dando indiretas pra mim por causa das mentiras que eu fazia e tal. E cara, eu tava errado. Querendo ou não, eu tava errado. Só que tipo, cara, me bateu mó raiva por causa disso, a ponto de eu ter chamado ela de chata no meio da aula. E ela só me olhou com cara de brava, me mandou ir pra fora da sala e eu fui. Bom, eu realmente não sou mais assim hoje em dia, eu juro. Mas, né, aconteceu, né? E a gente nunca mais falou disso, graças a Deus. Quer dizer, meus pais ficavam falando pra eu não fazer isso, até que eles finalmente pararam de dizer e tudo voltou ao normal. Ainda bem. Então, gente, o vídeo foi esse. Muito obrigado por assistirem. Digo mesmo, muito obrigado por terem assistido de verdade. E tchau.